Boa noite a todos, já estamos aqui ao vivo, no nosso segundo webinar de refrigeração comercial e soluções com Option XP40. Primeiramente, boa noite, obrigado pela presença de todos e vamos iniciar o nosso webinar da noite de hoje. Hoje estaremos eu, Lucas Fugit, especialista de serviços técnicos e desenvolvimento de mercado da Chemurs, e junto com Amaral Gurgel, nosso diretor da Elmonte, especialista também em sistemas de refrigeração, de climatização, de retrofits, uma grande experiência já de anos no setor de refrigeração e climatização. Boa noite, Amaral. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos aí. É um prazer estar novamente aqui, né? Passando um pouco mais de informação nesse nosso mercado onde o refrigerante está tendo grandes mudanças e grandes atuações muito rápido, né? E a Chemours, com toda essa expertise dela e como uma empresa líder de mercado nessa área de refrigerante, tem aí a grande oportunidade de estar compartilhando, né, as informações de últimas informações e tecnologias sobre fluidos refrigerantes. Boa, excelente. Obrigado, Amaral. Antes da gente começar, vou passar aqui algumas informações para todo mundo. Então, a participação até o final do webinar também garante um recebimento, né, uma emissão de um certificado para todos que estão aqui presentes. E ao final teremos também uma pesquisa de satisfação, tá? Durante o webinar, caso vocês tenham alguma pergunta, alguma dúvida, tem uma aba aqui na parte de baixo, no lado direito, de perguntas, que vocês podem mandar suas dúvidas. Eu e o Amaral, a gente vai estar lendo todas as dúvidas durante a apresentação e respondendo as dúvidas durante a apresentação, e a gente vai ter também, ao final, um espaço somente para perguntas, tá? Além disso, na parte inferior temos também uma aba de documentos, então a gente já deixou alguns documentos preparados para vocês conseguirem fazer o download, a terem mais informações sobre os produtos que a gente vai falar hoje, sobre os procedimentos de manutenção, de instalação e de retrofit que vocês já podem ir baixando, caso desejem, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos começar nosso webinar da noite de hoje. Então, hoje, na nossa agenda, vamos falar um pouquinho sobre aspectos ambientais e legislação, como a gente seleciona um fluido refrigerante para sistemas de refrigeração comercial, como a gente sabe, né, se o nosso sistema está apto para realizar um retrofit, uma substituição de fluido refrigerante. O nosso foco principal vai ser o passo a passo de como fazer esse retrofit, essa substituição do R22 e do R404A para o Option XP40 e também alguns casos de sucesso no Brasil e fora da utilização desse fluido refrigerante. Então, antes de mais nada, para quem ainda não conhece, para quem é novo no segmento de refrigeração e climatização, a Chemours é uma indústria química que surgiu a partir da DuPont, um spin-off em 2015, e hoje ela é responsável por diversos produtos do segmento de produtos fluorados, principalmente de fluidos refrigerantes, hoje dona das marcas Freon e Option. Então, os fluidos refrigerantes que você já conhece e já confia. Estamos presentes em mais de 120 países, nossa matriz fica nos Estados Unidos, temos mais de 60 sites de produção, desenvolvimento de novos fluidos refrigerantes e mais de 6.500 funcionários. No Brasil, temos uma planta de blend de produção de 410A, em Manaus, e aqui na região de Barueri, Grande São Paulo, temos uma planta de reenvase de Freon 134A e os nossos escritórios ficam em Alphaville. Então, antes de mais nada, antes da gente falar propriamente desses novos fluidos refrigerantes, é importante a gente comentar o porquê dessas novas tendências, desses novos fluidos que hoje a gente encontra no mercado, e isso se deve muito por conta de aspectos ambientais e de legislação. Então, atualmente, no Brasil e no mundo, existem basicamente dois tratados internacionais que regulam a utilização de fluidos refrigerantes, que são o Protocolo de Montreal e a Emenda de Kigali. O Protocolo de Montreal, como muitos de vocês já devem conhecer, já devem ter ouvido falar alguma vez na vida, ele é um tratado internacional em que o Brasil é membro ratificador e participa ativamente do protocolo, que visa a eliminação, o phase-out daquelas substâncias que têm ODP, ou seja, aquelas substâncias que têm potencial de degradação da camada de ozônio. Quando a gente fala de fluidos refrigerantes que degradam a camada de ozônio, a gente vai estar falando dos CFCs, os clorofluorcarbonos, e os HCFCs,
os hidroclorofluorcarbonos. Então, CFCs como R11 e R12, hoje já não mais utilizados no Brasil, mas os HCFCs como 141B, que a gente ainda utiliza bastante em limpeza de sistemas de refrigeração, e o R22, ainda muito utilizado em sistemas de refrigeração, de climatização, refrigeração comercial, industrial, de baixa, média e altas temperaturas. Então, de acordo com o Protocolo de Montreal, o Brasil tem reduções a cada ano da utilização desses HCFCs. Então, no ano que vem, 1º de janeiro de 2024, a gente já tem uma redução de 63,5%, 2025, 67,5%, 2027, 88,5%, 2030, 97,5%, praticamente tudo, até a eliminação total em 2040. Isso na prática, o que significa? Que os fabricantes de sistemas de refrigeração comercial já não utilizam mais o R22 para novos sistemas e na distribuição, na reposição cada vez mais, vamos ter menos R22 disponível. Ou seja, tanto o mercado quanto os fabricantes, quanto os donos de sistemas de refrigeração precisarão ter um plano aí de migração, de substituição do R22. Tá? Ao mesmo tempo, em paralelo ao Protocolo de Montreal, o Brasil ratificou em novembro do ano passado, então bastante recente, a Emenda de Kigali. A Emenda de Kigali nada mais é que uma emenda ao Protocolo de Montreal que visa o phase down, ou seja, a redução da utilização daquelas substâncias químicas que têm alto GWP, que é uma sigla que significa potencial de aquecimento global. Potencial de aquecimento global nada mais é que o potencial que uma substância química, né, de um fluido refrigerante, que ele tem de promover o efeito estufa e, consequentemente, o aquecimento global e a elevação da temperatura do planeta Terra. Quando a gente fala de fluidos refrigerantes que têm alto GWP, a gente vai estar falando dos HFCs, os hidrofluorcarbonos, que são os fluidos refrigerantes mais utilizados hoje no Brasil. Então, o R134A, o R404A, o R410A, R507, R407C, tem uma grande família de fluidos refrigerantes hoje, em grande quantidade e em grande uso no Brasil. Então, a partir da ratificação da emenda de Kigali pelo Brasil, o Brasil assume compromissos de congelamento e reduções gradativas da utilização desses HFCs, desses fluidos refrigerantes. Então, a partir de 1º de janeiro de 2024, então aqui agora bem próximo, né, daqui 4 meses, o Brasil congela a importação, o consumo desses HFCs e a partir de 2029 se iniciam as primeiras reduções. Então, 2029, 10% de redução, 2035, 30% de redução, 2040, 50% de redução, até 2045, com a redução máxima de 80%, 85%. Tá? O que é importante comentar? Que a emenda de Kigali, apesar de ser um tratado recente para o Brasil, ele já existe globalmente há um bom tempo. Tá? Então, a União Europeia foi o primeiro grupo de países que adotou e ratificou a emenda de Kigali, e lá na Europa, na União Europeia, eles já iniciaram as primeiras reduções do uso de HFCs em 2016. Então, 7% em 2016, praticamente 40% em 2018, em 2021, 55%, e ano que vem uma redução de praticamente 70% até a redução máxima de 79% em 2030. Países desenvolvidos do grupo 2, né, que a gente chama do grupo A2, como por exemplo os Estados Unidos, também já iniciaram essas reduções gradativas de HFCs antes do Brasil. Então, em 2019 já houve uma redução de 10%, ano que vem, 1º de janeiro de 2024, eles têm uma redução grande de 45%, em 2029, 30%, até a redução máxima em 2036 de 85%. E o Brasil, onde que ele se encontra? Né? Conforme a gente falou, o Brasil ele se encontra no que a gente chama de países do grupo 1 do artigo 5. Então, a partir de 2024, o Brasil congela suas importações, ou seja, tem um teto limite do consumo, da utilização desses HFCs em toneladas de CO2 equivalente. Esse teto limite é a média do que foi consumido de HFCs entre 2020 e 2022, mais 65% do que foi consumido de HCFCs nesse período, e a partir de 2029 a gente tem a primeira redução de 10%.
10% em 2029, 30% em 2035, 50% em 2040, até a redução máxima de 80% a 85% em 2045. Tá? E aí, outros países também em desenvolvimento do grupo 2, como por exemplo a Índia e outros países, têm agendas aí mais largas, mais tardias. Tá? O que isso significa? Que apesar de ser uma emenda de Kigali ser nova para o Brasil, essas tendências, essas mudanças e transições de fluidos refrigerantes já aconteceram na Europa, nos Estados Unidos, em países envolvidos, e cada vez mais estará presente no nosso dia a dia de refrigeração e também de climatização, consequentemente. Tá? E essa mudança de fluidos refrigerantes, né, pela emenda de Kigali, pelo Protocolo de Montreal, veio muito alinhada com a evolução dos fluidos refrigerantes para a refrigeração comercial. Então, lá atrás, né, antes de existirem os primeiros fluidos refrigerantes sintéticos, se utilizavam os produtos químicos industriais, com cloreto de metila, amônia, o próprio CO2, até a década de 1930, onde foram criados os primeiros CFCs, os primeiros clorofluorcarbonos, R11, R12, pela Dupont. Né? Então, em 1930, os primeiros CFCs e 20 anos depois, na década de 50, os primeiros HCFCs, os hidroclorofluorcarbonos, como é o caso do R22. Então, essas duas famílias de produtos, por terem potencial de degradação da camada de ozônio, hoje são reguladas pelo Protocolo de Montreal, conforme conversamos, e serão eliminadas. Mais recentemente, na década de 90, foram desenvolvidos os primeiros HFCs, né, o 134A, o 404 e o 410, que apesar de não degradarem a camada de ozônio, têm um alto potencial de aquecimento global e serão regulados, e serão regulados pela emenda de Kigali. Então, quando a gente pensa no presente e no futuro, o mercado de refrigeração comercial, industrial e climatização tem basicamente duas opções, que é continuar utilizando os produtos químicos industriais que sempre foram utilizados, né, CO2, hidrocarbonetos e amônia, principalmente no ambiente industrial, ou a quarta geração de fluidos refrigerantes, que é o que a gente chama de HFOs e as misturas de HFOs, que são as hidrofluorolefinas. Então, essa família de fluidos refrigerantes HFOs são fluidos que não degradam a camada de ozônio, tem um ADP zero e tem baixo GWP, tem baixo potencial de aquecimento global. Então, no dia de hoje, a gente vai falar principalmente do HFO, né, uma mistura de HFO, o R449A, que é o substituto do R22, do R404A, do R507, 407F, para substituição desses fluidos refrigerantes em refrigeração comercial, principalmente. E como que a gente seleciona, né, como que a gente escolhe um fluido refrigerante para o nosso sistema de refrigeração? E para responder essa pergunta, eu chamo aqui Amaral Urgel para falar um pouquinho para a gente como que a gente seleciona, como que a gente escolhe um fluido refrigerante para o nosso sistema de refrigeração. Beleza, obrigado, Lucas. Brilhante explanação aí, né? Essa parte do porquê que a gente está substituindo todos esses fluidos refrigerantes e de uma maneira tão rápida também, né? Está sendo tudo muito rápido aí. E é legal que as pessoas estão bem interessadas, né, para fazer essa modificação, né? Entender, porque o fluido refrigerante ele impacta diretamente em todas as áreas, climatização, refrigeração comercial, industrial, de grande porte. Então, a nossa área ela é bem impactada pelos novos fluidos refrigerantes e também os fluidos que nós vamos ter que fazer as alterações aí. Então, antes da gente falar um pouquinho aí de como selecionar o fluido refrigerante, agradecer a presença do pessoal da turma de agosto agora da Danfoss, que está fazendo o curso de refrigeração comercial. A gente fala também bastante, né, dos novos fluidos lá. O Cris, que está lá nos Estados Unidos, sempre escuta, sempre participando com a gente aí, né? Sempre um time de primeira linha, né? São pessoas que realmente querem evoluir, querem entender e conhecer um pouco mais dessa nova tecnologia. Lucas? Porque a gente sabe, quem não estiver por dentro de automação e também das novas tecnologias de fluido refrigerante, ele está fora do mercado de refrigeração. Bom, como que eu vou selecionar um fluido refrigerante para colocar no meu sistema de climatização, de refrigeração, na área comercial, da área industrial? Então, alguns fatores são importantes a gente levar em consideração. Primeiro, a sustentabilidade, claro, né?
Isso aí hoje em dia é a primeira coisa. Ninguém, nenhuma indústria, nenhuma empresa mais quer colocar o seu nome, a sua marca, com um produto que não tenha sustentabilidade. Né? Bom, partindo disso aí, nós temos a performance do produto. Então, o produto ele tem que ser de alta eficiência, tem que dar uma boa capacidade, tem que ter qualidade naquilo que ele está fornecendo, né? Isso a gente já trabalha há muitos anos com as grandes indústrias e a Kemur está bem alinhada com essa a performance do produto. Então, na realidade, é um conjunto de aplicações entre o produto que está sendo fabricado, espírito, self, chiller, câmaras, e também o fluido refrigerante, entregando naquele projeto a sua performance, a sua termodinâmica e também a sua eficiência, principalmente no que tange a redução de consumo de energia e também o menor impacto ambiental em termos de efeito estufa e também da destruição da camada de ozônio. Depois é um produto que a gente tem que tomar cuidado também com todas as condições, na sua toxicidade, sua inflamabilidade. Nós temos que deixar bem claro que os produtos, quando eles estão dentro do equipamento, eles não têm nenhum problema. Eles não causam nenhuma destruição, não causam nenhum acidente. O problema é quando ele vai sair lá de dentro, por um vazamento, por uma manutenção, por um projeto errado, e aí começa então a complexidade de todo o sistema de segurança. E depois, por último, claro, extremamente importante também, o investimento que nós vamos fazer nessa mudança dos fluidos refrigerantes. Nós vamos ver que alguns fluidos não mudam absolutamente nada, tira um, põe outro, alguns nós temos que trocar o óleo, né? Mas em si, no conjunto do sistema de refrigeração, quase não tem nenhuma alteração. Como o Lucas falou, né? A linha Option, uma linha agora da família HFO, nós vamos falar bastante sobre isso aí, hidrofluorolefinas, né? E esse conjunto aí é o que vai fazer com que a gente saiba como selecionar de forma correta o nosso fluido refrigerante. Certo, Lucas? Pode tocar para frente. Até complementando um pouquinho do que o Amaral falou, eu acho que é legal comentar de dois tópicos que estão bastante em alta hoje, que vocês vão ouvir bastante no dia a dia, que é o TEWI e o custo total de propriedade. Tá? Basicamente, o TEWI é o impacto total que o seu sistema de refrigeração tem de emissões atmosféricas, né, de emissões de gases de efeito estufa. Então, como o próprio Amaral falou, a gente, quando tem um fluido refrigerante dentro do seu sistema, né, ele não vazou, você não tem nenhum tipo de impacto direto, né, no meio ambiente. E os impactos diretos de um sistema de refrigeração, eles são responsáveis por cerca de 20% das emissões totais de gases de efeito estufa do seu sistema de refrigeração. Então, se você tem um fluido refrigerante de alto GWP, e se você tem um sistema que vaza muito refrigerante, né, muito fluido, os impactos diretos serão maiores. Por outro lado, a gente sabe também que um sistema de refrigeração ele fica ligado praticamente 24 horas por dia, 365 dias por ano. Né? Um supermercado, uma câmara fria, um armazém frigorífico. E o consumo de energia é muito importante. Então, 80% dos impactos relacionados a emissões estarão relacionados ao consumo de energia do seu sistema. Então, como o Amaral comentou, a performance, né, a eficiência energética é essencial para que você também tenha um sistema sustentável com menores emissões indiretas. Tá? E o outro tema, né, o outro tópico importante é o custo total de propriedade. Então, muitas vezes, quando a gente está projetando um sistema, está instalando um sistema, está escolhendo o sistema de geração para o nosso cliente, a gente olha só o custo inicial do nosso projeto, da nossa instalação. Mas esquece que o custo inicial, o CAPEX disponível, né, o CAPEX necessário para o investimento e a compra das máquinas, do óleo, do fluido refrigerante, da instalação e da mão de obra, ela é responsável por 20% apenas do custo total de propriedade do seu equipamento. 10% serão os custos de manutenção, as preventivas, as corretivas, as preditivas, caso existam, e aí 70% também vão estar relacionados à performance do sistema e ao consumo de energia. Então, tudo isso que a gente comentou agora vai muito de encontro de escolher o fluido refrigerante que tenha os melhores atributos de sustentabilidade, né, de custo, de segurança, de não ser tóxico, não ser inflamável, mas que seja o melhor fluido para a sua aplicação e a melhor fluido para ter a melhor eficiência energética para o seu sistema.
tá certo? Então isso é um pouquinho do que a gente vai dar um enfoque no dia de hoje. Muito bem lembrado, Lucas, aí também, porque a qualidade do fluido refrigerante também impacta diretamente na vida útil do equipamento, eficiência energética, manutenção, que às vezes o engenheiro foi e projetou todo o sistema dentro lá das performances termodinâmica, né, com os equipamentos, com válvula de expansão eletrônica, condensadores de alta eficiência, controle de condensação, variadores de frequência, e a parte mais, teoricamente, mais barata, que é o fluido refrigerante, e comparado com toda a instalação, o fluido é o mais barato em relação a isso. Se a pessoa colocar de má qualidade, todo esse projeto, toda essa conscientização que nós colocamos lá, para ter uma boa eficiência, para ter um bom trabalho, para ter uma redução de energia elétrica, para ter menos impacto de manutenção, tudo isso vai para o vinagre. Por quê? Porque a qualidade do fluido refrigerante é extremamente importante dentro da nossa área de refrigeração. Beleza? Vamos lá. E, Amaral, quais são os principais fluidos que hoje a gente encontra em refrigeração comercial e quais são os substitutos diretos, né, que a gente chama assim para retrofit, Amaral? Eu sou meio suspeito de falar do R22, né, Lucas, porque o Prêmio 22 é um cara que acompanhou grande parte da minha vida. Eu estou desde 1977 trabalhando com refrigeração e o R22 acompanhou. E é um excelente produto, né? Trabalha com óleo mineral, também pode trabalhar com óleo poliéster, mas o grande problema dele é que ele tem o cloro, que destrói a camada de ozônio, e também o alto índice de efeito estufa. Mas assim, para mim o R22 era o campeão aí. Mas infelizmente devido de novo, voltando lá, questão ambiental, ele está sendo eliminado. E ainda, Lucas, a gente vê por aí as pessoas ainda fabricando equipamentos novos e utilizando o R22. Puxa vida, isso é uma falta de visão. Por quê? Caramba, se eu estou fazendo um equipamento novo, eu estou colocando um fluido como o Freon 22, e muito em breve ele vai estar extinto, por que eu estou aplicando um equipamento novo com um fluido que não vai mais ser utilizado? Então, nós temos que ter primeiro uma consciência de que nós temos as soluções para equipamentos novos, para retrofit, e não utilizar mais, claro, não sei, a reposição de manutenção, sim, mas não é fazer equipamentos novos com o freon R22. Por quê? Porque logo, logo ele vai estar fora do mercado, como você mesmo explicou nos slides anteriores. E o freon 22 era um coringa, né? Ele era usado muito na refrigeração, na climatização, né? Ele é usado em sistemas de baixa temperatura. E nós vamos perceber que cada vez mais nós vamos ter fluidos específicos para cada área de operação. Para climatização, nós vamos ter uma família, para a refrigeração comercial, outra, para sistemas de baixa temperatura, outra, e assim a coisa vai. Os produtos estão ficando cada vez mais dedicados e eficientes para aquela área de atuação. A R22, no nosso caso, a gente usava para tudo. Hoje não. Hoje nós temos produtos bem específicos. Como o R22, o Freon 22, em função do problema ambiental dele de cloro e de estufa, então foi migrando nesses últimos anos para a área de refrigeração doméstica e climatização automotiva e também uma parte da refrigeração comercial. O Freon 134A, ele é um HFC, hidrogênio fluorcarbono. Ele não tem cloro, mas ele tem o quê? Um alto índice de efeito estufa. E para sistemas de média e baixa temperatura, a gente usa ainda muito largamente também o Freon 404A, também um HFC, hidrofluorcarbono, né? É um blend, por tudo que começa com 4 são misturas zeotrópicas, ou seja, eu tenho vários produtos que compõem ali o Freon 404A, cada um tem o seu tempo e temperatura de saturação e evaporação distinto, mas na média entre o Dew e o Bubble Point, eles trabalham todos de uma mesma relação de temperatura de saturação. Lembrando que todos os fluidos que são misturas 400 ou 500, a carga de refrigerante tem que ser feita na fase líquida para garantir a proporção dessa mistura entrar de forma correta no circuito de refrigeração. No caso, o Freon 134A é uma substância pura, não tem essa necessidade. E aí saímos então do Freon 22, que é um grande, que ele tem um alto índice de efeito estufa e de GWP, tiramos aí ele fora, colocamos o HFC
que não tem mais cloro, mas ainda tem produtos que têm alto índice de efeito estufa, que é o que está pegando agora, como o Lucas falou, Brasil é signatário também lá de Kigali. Então, nós vamos agora ter produtos que não têm cloro, como 404, como 134, mas que eles devagarzinho também vão sair fora, porque em função do GWP. Então aí se criou uma família nova, que é a família HFO, hidrofluorolefinas, né? Então é tudo a linha Option. Então veja, a gente tinha a linha Freon e agora nós estamos para a linha Option. Então a linha HFO, hidrofluorolefinas, ela tem assim um diferencial bastante grande. E um dos diferenciais é, primeiro, não tem cloro e também tem baixo índice de GWP. Uma outra coisa importante também é o tempo de degradação desse HFO quando ocorre um vazamento para a atmosfera. Quando você tinha aí o R22, o Freon 134, 404, eles demoravam 20, 30, 40 anos para se degradar. A linha HFO, ela tem uma coesão mais fraca nas moléculas. Então, o que acontece? Quando ele vaza, os raios ultravioletas, de 10 a 12 dias, conseguem degradar os produtos option da linha HFO. Então, isso é extremamente importante. Contando também que eles são mais eficientes, consomem menos energia, né? E são produtos que já estão sendo aplicados no mercado, já estão disponíveis aí, e são produtos também que nós podemos fazer retrofit com eles, ou seja, não são só para equipamentos novos, mas eu posso usar um equipamento que está usando um produto HFC ou um HCFC e aplicar um produto HFO com baixo índice de GWP e zero de efeito estufa e se degrada muito mais rápido no meio ambiente. Beleza, Lucas? Podemos passar aí para o próximo slide. Temos alguma pergunta, Lucas, ou seguimos aí com a nossa apresentação? Pode ir seguindo, até relembrando, acho que o pessoal que entrou agora, tem uma aba aqui de perguntas na parte de baixo. Então, caso vocês tenham alguma dúvida sobre os produtos, sobre os procedimentos, sobre a parte de normas e legislação, também fiquem à vontade para mandar aqui no chat que a gente vai respondendo também. Muito bom. Então, a linha Option é uma marca comercial da Chemours. O XP40 é o produto e R449A é a classificação da norma internacional ASHRAE. Então, todos os fluidos refrigerantes que são produzidos, fabricados, eles têm que ser catalogados via a norma da ASHRAE. Então, R é de refrigerante, 449A, o que é o 4? São misturas zeotrópicas, ou seja, eu tenho vários produtos que compõem aquele fluido refrigerante, cada um evaporando e condensando na sua condição. 49 é o 49º produto que foi classificado na norma ASHRAE, e o A maiúsculo indica a proporção da mistura. Então, sempre que eu tenho mistura que começa com 4, as letras no final são maiúsculas. Então, pode ser 449A, 407C, 448, B, C. Então, a letra maiúscula no final indica a proporção da mistura que compõe esse produto. Então, o Option XP40, que é um produto da Chemours, mas classificação internacional é R449A, ele é um grande cara, ele é o substituto do R22, substituto do 404 e também o substituto do R507. Ele tem um alto índice de eficiência, ele retira muito mais energia por massa, o GWP dele é bem menor. Então, se vocês observarem aí do lado direito, o efeito estufa do R22 dá 1760. Se você pegar o 404, ó, é quase 4.000. Se você pegar aí o 449A, o XP40, ele é 1.282. Ou seja, de todos eles, o 449A, o XP40, é o que apresenta o menor índice de GWP. Uma coisa importante também, né, ele não tem cloro, não destrói a camada de ozônio, a performance dele é muito similar ao R22, em algumas condições de aplicação do 404 e do 507, ele também tem uma performance melhorada. Ele não é inflamável, e a classificação dele é A1. Então, pela norma ASHRAE dele, ele não é inflamável.
e é compatível com os fluidos que a gente já comentou, com R22, 404, 507. O que nós temos ter cuidado principalmente na hora de fazer um retrofit? No caso do Freon 22, em compressores que usavam óleo mineral, o XT40 ou 449A, ele não trabalha com o mesmo óleo, ele trabalha com óleo poliéster. Então, esse detalhe tem que ser levado em consideração. Nós vamos reforçar isso também na hora de fazer o retrofit, e no caso do Freon 22, que os compressores usam óleo mineral, tem que se substituir o óleo mineral por um óleo poliéster. Hoje, a grande maioria dos equipamentos que também estão usando R22, ou 404 ou 507, já usam óleo poliéster. Nesse sentido, então, não existe a necessidade de substituir o óleo. Quando você já tem um produto que está usando o poliéster, o XP40 usa também poliéster, então não tem problema nenhum. Então, só no caso de substituir pelo R22, que ainda usa um produto que tem cloro, é óleo mineral ou óleo alquilbenzeno, aí nós temos que substituir por um óleo poliéster. Beleza? Boa. E aí, lembrando que desse produto, né, o Option XP40, vocês vão ter aqui na aba de documentos já o boletim informativo dele para baixar, caso vocês queiram já ter aqui no celular ou no computador de vocês as informações técnicas completas. Tá? Muito bom. Podemos passar para frente. Aí, o que é importante? A Chemours, como um grande fabricante de produto químico e dos fluidos refrigerantes, quando eles estão em desenvolvimento, claro que depois do produto aprovado dentro de todas as condições, eles vão para os fabricantes de equipamentos, principalmente os de compressores, e aí os fabricantes de compressores têm que homologar, ou seja, vou pegar esse produto, vou testar lá no meu equipamento, no meu compressor, vou pular no calorímetro, ver performance, eficiência, ver compatibilidade de material, e aí a partir de todo esse estudo em conjunto do fabricante do equipamento com a Chemours, eles homologam. Daí os grandes fabricantes de compressores de refrigeração hermética, semi-hermética, scroll, parafuso, não importa a forma de compressão, já estão habilitando os novos fluidos refrigerantes, principalmente o XP40, a serem utilizados nos compressores dele. Ok? Para equipamentos novos, né, então, o que a gente falou? O Option XP40 ele é um cara que ele pode ser usado em equipamentos novos e também para retrofit. Então, aí, ratificando o que nós falamos, os fabricantes aí como Eugene, como a Danfoss, como Coppola, como Bitzer, né, eles já homologaram nos seus equipamentos e nos seus compressores a aplicação do Option XP40. Então, isso aí é bastante interessante. É um trabalho que a Chemours já vem desenvolvendo há muitos anos com os fabricantes para que agora a gente tenha essa condição de aplicar esse produto nos novos compressores ou nos novos equipamentos de refrigeração. Bom, quando a gente vai fazer um comparativo ou verificar quais são as condições, eu estava com R22, eu estava com 404, agora eu vou colocar um XP40 ou um outro fluido refrigerante. A Chemours, assim como a antiga Dupont, tem aí um software que você pode fazer um download gratuito, aí é www.option.com. Você vai preencher lá o seu nome, o seu e-mail, telefone do país, você vai receber uma senha e vai acessar. Então, a Chemours tem o CRET, que é o Chemours Refrigerant Expert Tool. O que é isso? É um sistema que você vai aplicar e vai fazer os cálculos. Então, com R22, como é que ficou minha pressão, minha temperatura, meu volume deslocado, temperatura de descarga, superaquecimento, silenciamento, consumo de energia. Aí você pega o novo fluido, como é o caso do XP40, e coloca no lugar, e você vai ver a comparação dele em termos de eficiência, volume deslocado, temperatura, entalpia, consumo de energia, cópia do compressor. E é uma ferramenta extremamente confiável, e aí você faz uma comparação. Bom, com 22 tinha essa condição, com o XP40 agora é essa. Com 404 tinha uma condição, com o XP40 agora tem essa. Então é uma ferramenta que o pessoal do nível técnico, nível de engenharia, usa bastante para fazer o
o comparativo e o selecionamento, dizer, será que realmente o que eu estou colocando vai melhorar? Como que vai ficar a performance? Então, essa é uma ferramenta gratuita que a Chemours disponibiliza no mercado. Claro, você tem que entender um pouquinho de termodinâmica, tem que ter um curso técnico, um nível de engenharia, porque as informações que vai pedir lá são extremamente técnicas. Se você preencher ou não souber preencher de forma correta, o sistema também pode apresentar um problema. Mas se você tiver dúvida, no final também vai ter o nosso 0800 e depois a gente pode também dar um suporte em relação a usar essa ferramenta que é tão importante hoje no nosso dia para fazer o comparativo de fluidos refrigerantes. Certo, Lucas? Excelente. Antes da gente passar aqui para falar das avaliações prévias, né, antes de um retrofit, eu vou responder uma pergunta aqui do Joab, até se você quiser responder, Amaral. O R1234YF, ele substituirá qual fluido refrigerante? Então, a linha Option do 1234YF, ela foi desenvolvida principalmente para substituir o freio 134A na linha automotiva. Por quê? Por uma questão muito simples. Né? Quando você tem condicionadores de ar na linha automotiva, a condição de vazamento é muito maior. Quando você tem um refrigerador doméstico, um bebedouro 134A, a chance dele vazar é muito pouca. Mas na linha automotiva, ela, a grande chance, porque é muita vibração, muito aquecimento, né? Então a chance de vazar 134A para a atmosfera é muito maior. Só que se você vê o comparativo do efeito estufa do 134A, que é acima de 1.300, e contra 1234YF, que é menor que 1, então a Europa e os Estados Unidos já estão substituindo o Freon 184A na linha automotiva por um 234 HF, que é da linha Option. Então, uma coisa importante é o equipamento que usa um 234 HF, ele tem que nascer para um 234 HF. Eu não posso pegar um equipamento que está funcionando com Freon 134A e passar ele para um 234 HF. Por quê? Porque a classificação de produto é diferente, né? A performance deles são muito similares e as pressões também, mas a classificação de segurança é diferente. Então, a composição, todas as mangueiras, a parte de compressor, a parte de vedação é diferente do 234 HF, porque ele é um produto A2L, ele é levemente inflamável, sendo que o 1234A, 134A, perdão, ele não é de classificação, sendo que não é inflamável. Então, por isso que a gente não pode pegar e tirar o 184 e colocar o 234YF direto. Beleza, Lucas? Até como curiosidade, complementando um pouquinho o que o Amaral falou, né, o R1234YF ele é o fluido refrigerante mais utilizado em ar-condicionado automotivo atualmente nos Estados Unidos e na Europa. Na Europa e nos Estados Unidos, as montadoras não podem mais fabricar veículos de passeio, né, os veículos mais vendidos hoje, com 134A, então 100% hoje são utilizados o R1234YF, e nos Estados Unidos, 8 em cada 10 veículos rodando, né, no dia a dia dos Estados Unidos, 8 em cada 10 utiliza já o R1234YF. Então isso é uma tendência que a gente vê que para o Brasil também vai acontecer nos próximos anos aqui, essa migração, e aí vai ser uma migração feita direto pela própria montadora. Tá? Grau de curiosidade também, já existem equipamentos diferentes, então, por exemplo, chillers de grande capacidade, chillers de compressores centrífugos, compressores parafuso, de mais de 400 TR, que também utilizam R1234YF, mas aí mais utilizado em aplicações de resfriamento, né, de água gelada para aplicação industrial. Tá? Então, é um fluido que substitui o R134A, mas somente em equipamentos novos. Muito bom. Então, voltando aqui, Amaral, como que a gente sabe, né, se meu sistema está apto, se meu rack, se minha unidade condensadora ela está pronta para eu poder fazer um retrofit? O que eu preciso observar? Quais são os principais pontos aí de atenção antes de fazer um retrofit? Muito bom. Então, primeira coisa que nós temos que fazer, avaliar para o sistema estar apto para o retrofit. O que é o retrofit? Retrofit, na realidade, é substituir o fluido refrigerante com menor impacto de manutenção do seu compressor. Ou seja, basicamente, nós vamos trocar
somente fluido refrigerante e, em algumas condições, o óleo. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é dar uma avaliada no que o meu equipamento está em boas condições, tem uma boa manutenção, ele tem uma boa performance. Por quê? Não adianta a gente fazer um retrofit, colocar um produto premium, que vai melhorar a eficiência energética, tudo, um equipamento que está vazando, que quebra, que está com capacidade dele já está subdimensionada. Então, esse olhar mais técnico do profissional, ele tem que entender se é melhor fazer um retrofit ou partir para um equipamento novo, né? Então, hoje, o que nós avaliamos também é o copy do compressor. Porque, às vezes o equipamento é velho, está funcionando bem, dá para fazer um retrofit, mas o copy dele vai ficar muito ruim. Ou seja, a eficiência dele em relação a quanto ele está gastando de energia não vai valer a pena. Então, esse olho clínico do profissional, do técnico, do engenheiro que vai fazer essa avaliação é muito importante. Por quê? Para você não gastar tecido novo em pano ruim, pano velho. Então, tenho lá, meu equipamento está funcionando direitinho, está em boa capacidade, tem uma boa manutenção, não tem vazamento, porque trocar o fluido refrigerante não vai resolver o seu problema de capacidade, de manutenção, de vazamento. Então, como estava funcionando o seu equipamento, vai funcionar com o novo, claro, com uma performance melhor, mas a gente não pode dizer, esse equipamento não está funcionando, não dá capacidade, eu vou trocar por um XP40, vai melhorar. Não, não é isso. O equipamento vai trabalhar dentro das condições. Então, esse olhar clínico é extremamente importante. Como que está a operação? Está funcionando bem? Ele está dentro daquilo que é esperado? Ele está dando uma boa capacidade? Isso é importante. A vida útil dos componentes. Puxa, está tudo funcionando bem, mas se quebrar esse compressor aqui, não acha mais para comprar no mercado. Então, será que esse cara é o candidato para fazer retrofit? Não é. Esse olho clínico tem que ser do profissional. E, em relação a isso, né, as peças de reposição. Por quê? Porque hoje a gente sabe que, principalmente na parte de automação, as coisas mudam muito rápido. E às vezes as coisas, quando a gente vai fazer um retrofit, precisa trocar uma placa eletrônica, uma válvula de expansão eletrônica, às vezes não tem mais aquele modelo no mercado. Então, de novo, o feeling do técnico é extremamente importante. Beleza, Lucas? Boa. E quais são os benefícios, né, que a gente vai ter fazendo retrofit, né, a substituição do nosso fluido refrigerante, Amaral? Muito bom. Primeiro quando você faz um retrofit, você aumenta a vida útil do equipamento. Ou seja, com o aumento da vida útil do seu equipamento, o seu investimento em equipamentos novos, ele diminui muito, que é a redução do seu capex. Ou seja, quanto eu vou investir? Então, basicamente, você só vai investir em fluido refrigerante e vai aumentar o tempo de vida útil de operação do seu sistema, desde que ele lá atrás ele seja apropriado e eleito para fazer aí a aplicação do retrofit. Depois, a redução de emissões atmosféricas, no caso do XP40, nós vamos ter uma redução bem grande em termos de efeito estufa. Lembrando que cloro já não tem mais problema com cloro. E a empresa, o equipamento, vai ficar dentro das normas e legislações no qual nós estamos aqui no Brasil signatários. Então, esses são os benefícios. Então, eu tenho um equipamento que está funcionando bem, 3, 4, 5, 10 anos, eu trocando o fluido dele por um fluido que é nocivo ao meio ambiente, por um que tem um impacto ambiental muito menor, eu estou prolongando a vida e o investimento que eu vou fazer é muito menor do que a relação de você comprar um equipamento. Beleza? Boa. E aí, quais são os principais passo a passos, né, Amaral, que a gente comenta? Qual que é o dia a dia ali, quando eu vou fazer um retrofit, quais são os procedimentos que a gente precisa aí adotar, Amaral? Muito bom. Cara, é assim, nada de novo, nada que um profissional da área de refrigeração, climatização, na parte de refrigeração comercial e a parte de refrigeração comercial e industrial já não tenha. Então, quando a gente fala, e a Chemours herdou muito isso da Dupont, é segurança. A gente bate muito em segurança, né? A gente brinca aqui que a gente sai de casa de manhã como profissional e volta como sobrevivente, né?
Estava vendo outro dia aí os caras fazendo instalação de split com rapel. Quer dizer, ao nível de segurança que tem que ter, né? Então, a primeira coisa extremamente importante, a aplicação dos EPIs. Nós não podemos esquecer que, por mais prático que nós tenhamos e trabalhamos há muito tempo com refrigeração, o fluido refrigerante é um produto químico. Então, tem que ser respeitado. Por isso, nós temos que ter os EPIs, proteger a mão, os olhos, o corpo, usar a manga comprida. Né? Por quê? Porque, só por um exemplo, aí está embaixo no vermelho, ó, o L22, a pressão atmosférica, e se ele espirrar uma quantidade de líquido que está na mangueira ou numa válvula Schleider que não fechou bem feito, no teu rosto, na tua mão, o VR22, a pressão atmosférica, ele vai evaporar a 41 graus negativos. Ou seja, ele vai queimar sua mão, sua pele, o seu rosto, ele vai necrosar. Porque são temperaturas muito baixas e com a sua pele vai sofrer e torcer para não pegar no olho, no rosto, porque aí a coisa é pior. E a gente tem visto muito por aí, né? Às vezes você olha na mão do mecânico, a mão do mecânico está cheia de mancha, mancha preta. Por quê? Porque o fluido refrigerante pegou ali na fase líquida, evaporou, e evaporou a 41 graus abaixo de zero. Essa baixíssima temperatura, ela necrosa a pele. Então, em primeiro lugar, temos que ter segurança usando os nossos EPIs. Beleza? Bom, e parte de Excelente. ferramenta, Lucas? Vamos mudar alguma coisa? Claro que não. As mesmas ferramentas que nós utilizamos hoje para uma instalação de equipamento novo ou para manutenção são as mesmas ferramentas que eu vou utilizar para fazer um retrofit. Então, eu tenho que ter meu conjunto de manômetro, detectores de vazamento, de novo aí ratificando, né? Eu tenho os EPIs, o novo fluido que você elegeu, bombas de alto vácuo de duplo estágio, balança para você saber quanto você recolheu e quanto você vai colocar, a régua de cálculo. Aí eu vou fazer um parênteses bastante importante. Hoje, nós temos muitos fluidos refrigerantes, tanto os antigos como os novos no mercado. Então, antigamente, quando eu ia fazer treinamento com a Dupont, tinha uma regrinha de cálculo lá que tinha 4, 5 produtos de cada lado e deu. Hoje, a gente tem muito mais de 30, 40 produtos. Então, você tem que baixar os aplicativos. A Danfoss tem tanto a Danfoss como a Chemours tem um aplicativo que chama PT Calc. Então, são o quê? São uma tabela de relação pressão-temperatura. Por quê? Cada fluido refrigerante tem a sua relação pressão-temperatura. A mesma pressão de 0 grau de evaporação do 22 não é a mesma do 134, não é a mesma do 407, não é a mesma do 410. Por isso é importante. Então, nós temos essas réguas de cálculo. Hoje a gente tem tudo isso no celular, baixa nos aplicativos e que facilita bastante. Depois a parte de termômetros para fazer as medições de superaquecimento e superaquecimento e subresfriamento é extremamente importante e tem que ser termômetro de contato, não pode ser de laser, porque o de laser ele faz uma varredura e faz uma temperatura média. E nós, na hora de fazermos a medição superaquecimento, subresfriamento, temperatura de descarga, tem que ser extremamente preciso. Então, os termômetros têm que ser termômetros de contato, bem fixados e isolados. E uma ferramenta também extremamente importante são as recuperadoras e os cilindros de recuperação. Por quê? Porque não adianta nada eu pegar, eu estou com 22, vou colocar XP40 e jogar tudo fora. Então, melhor nem ter feito o retrofit. Deixar seu 22 preso lá dentro do equipamento, que estava todo mundo feliz e ele não ia fazer mal para ninguém. Então, a partir do momento que eu sou um profissional, vou trabalhar com os meus fluidos refrigerantes na área de refrigeração, eu tenho que ter uma recolhedora e um cilindro de recuperação. Tá? Depois, no final, a gente pode dar uma palhinha sobre, Lucas, aonde que o pessoal pode levar para fazer a regeneração, porque isso é uma coisa que às vezes as pessoas não recuperam, não recolhem, porque não sabem, poxa, onde que vai levar, tem que pagar, não tem que pagar. Acho que depois a gente pode, no final, falar um pouquinho sobre isso aí. Lucas, você quer falar um pouquinho já sobre esse Isso. tema de onde colocar e onde recolher?
Isso acho que a gente pode falar um pouquinho mais para frente também, mas só dando alguns exemplos, né? É importante que a gente faça o recolhimento, né? A gente vai falar agora dos passo a passos também do retrofit, mas é importante que faça o recolhimento do fluido refrigerante para um cilindro de recuperação de recolhimento e as centrais de regeneração, de reciclagem, de destinação final, que são homologadas pelo Ministério do Meio Ambiente, pelo IBAMA. Tá? Então, a gente pode compartilhar com vocês o link de consulta, mas alguns exemplos que a gente conhece de empresas, como por exemplo a própria Gaseco e a EcoSupport, que fazem esse tipo de trabalho de destinação final de fluido refrigerante. Tá? Mas o Até mais aqui, importante, Amaral, pode falar, pois pode não, falar. o mais importante é não jogar fora, né? Não jogar para a atmosfera. Não adianta, vou tirar um produto, vou colocar um melhor, mas jogar aquele fora. É melhor nem fazer, né, Lucas? Ou faça bem Exato, feito, recolha, recupere e manda para as empresas de regeneração. exatamente. E até um comentário aqui que o pessoal mandou, o Cris comentou com já está conectado e também já está fazendo retrofits, né, de 404, 22 para XP40 nos sistemas de refrigeração comercial nos Estados Unidos. Então, não deixa a gente mentir, né? Uma coisa que acontece fora do Brasil está acontecendo aqui também e é importante que todo mundo aí esteja bastante ligado. Um grande abraço aí para o Cris. Grande abraço para o meu amigo Cris, que foi um cara que teve peito, que foi trabalhar nos Estados Unidos e viu, não é porque é Estados Unidos os caras não trabalham correto, tinha pessoas que estavam trabalhando de forma errada, ele ligava para mim e falou, professor, o cara aqui nos Estados Unidos está... Eu falei, não é assim, é errado. O cara está mencionando 22 com 407. Não pode. Tá? E aí ele começou a ver que as pessoas, em qualquer lugar do mundo, nós temos problema, pessoas boas e ruins na área de refrigeração, né? Assim como em toda a área. E aí o Cristo não, se é para trabalhar assim, a gente não vai trabalhar. Então ele é um profissional extremamente dedicado, é um cara que eu, assim, eu tenho uma inveja muito grande do Cris, mas uma inveja boa, porque a qualidade das ferramentas e a quantidade de ferramenta que ele tem, cara, eu nunca vi. É um cara assim, realmente meio fora da curva. E gente da primeira qualidade, né? E são pessoas que a gente vira amigo e a gente tem prazer de ter amigos como ele, né? Então, o Chris é uma pessoa diferenciada e está fazendo o seu nome lá em Orlando, está trabalhando com o XP40, né, Lucas? Falou que ele está fazendo retrofit lá, está colocando XP40, ou seja, isso que nós estamos falando aqui não é Brasil, estamos falando em termos de mundo, né, Lucas? Exatamente. E aí, voltando aqui, então, Amaral, qual que é o nosso passo um, né? O que a gente precisa fazer no nosso primeiro passo para poder começar a fazer um retrofit depois de todas aquelas análises prévias que a Ah, gente já fez? mas Lucas, isso aí é muito fácil, cara. Olha que legal, né? Inclusive nós temos aí, né, Lucas, o guia do retrofit, né? Que também vai indicar isso que nós estamos falando aqui. Então, baixa aí, salva aí essas informações que é extremamente importante. Quando eu vou fazer um retrofit, por exemplo, o R22 ou um 404 para o XP40, o que nós precisamos saber, Lucas? Como é que está esse carro? Como é que ele está trabalhando? Como é que está o superaquecimento, o subresfriamento? Como é que está o consumo de energia? Qual o tipo de óleo que ele está trabalhando? Qual é a válvula de expansão? Se é mecânica, termostática, se é eletrônica? Quais são os set points? Se for um chiller de entrada e saída de água, se for sistema de climatização, refrigeração, as temperaturas que as câmaras, os balcões, as ilhas trabalham, né? Eu quero saber qual que é a corrente elétrica, qual que é o consumo desse equipamento, né? Por que isso é importante? Porque você primeiro tem que saber como o carro estava funcionando e depois que você retrofitar, passar por um novo fluido, ele tem que trabalhar praticamente a mesma coisa. Estamos falando de condições iguais, mas não são as mesmas pressões e temperatura. Por isso é extremamente importante você analisar como está funcionando antes e depois analisar como está funcionando depois. Por quê? Se você simplesmente tirar o fluido, colocar outro, e se você não tem um histórico do que está acontecendo, como é que está o consumo, como é que está a eficiência, você não tem como comparar. Então, tudo aquilo que a gente pode medir, a gente pode controlar. Então, para a gente medir e controlar, a gente tem que ter o quê? Marcar tudo como está funcionando. Né? Hoje, graças a Deus também, a grande área dos equipamentos, né? Hoje nós temos aí medição online, o pessoal já tem via datasheet todos os sistemas de medição, facilita bastante.
Mas se não tiver, o que é importante? De pressão, temperatura, superaquecimento, superresfriamento, quantidade de fluido, temperatura de descarga, tipo de óleo, tipo de válvula. Por quê? Porque depois, com essas informações, você vai poder comparar aquilo que você vai colocar com um novo fluido refrigerante. Então, no guia Retrofit, inclusive, a gente tem essa tabela do lado direito aí, que você pode pegar como um exemplo para fazer, preencher os dados, para depois fazer a comparação. Certo, Lucas? Bom, até reforçando aqui para o pessoal, até mandar aqui nas perguntas, aqui na aba de documentos, embaixo da sua tela, tem esse arquivo para você baixar que vai ter essa ficha de informações do seu sistema prévio e também o guia do retrofit. Então tem o guia tanto do R22 para o XP40, quanto do 404A para o XP40 para fazer o download. Tá certo? Isso aí. Bom, depois que você foi lá no seu equipamento, que você elegeu ele, que ele é um cara para fazer o retrofit, fiz toda a análise, está ok, então o primeiro passo agora é o que a gente comentou, não jogar o fluido na atmosfera. E aí é importante você ter a recolhedora, o cilindro e balança. Pessoal, por que é importante ter a balança? Porque eu preciso saber quanto eu tirei de fluido, porque eu vou repor também a mesma quantidade. Como que eu vou repor um fluido que eu não sei quanto tinha ali dentro? Lógico, depois nós podemos medir superaquecimento, superresfriamento, corrente elétrica, eficiência, ver como é que está o sistema. Mas é importante você recolher boas práticas de refrigeração e pesar. Quanto que é essa quantidade em massa que eu tinha lá? Para a gente normalmente colocar a mesma quantidade. O que eu sempre oriento? Eu coloco uns 10, 15% menos, e aí, se precisar, eu vou adicionando. Porque na grande maioria das vezes, bate uma quantidade igual dentro do nosso sistema de refrigeração. Então, é importante recuperar esse fluido refrigerante, guardar ele, mandar ele depois para as centrais de regeneração, mas eu preciso saber quanto de fluido refrigerante foi retirado. Esse é um item extremamente importante para a gente depois fazer a análise da performance do novo produto. Boa. Uma dúvida aqui, Amaral, que o pessoal já mandou aqui no chat com relação ao recolhimento de fluido. Qual que é a capacidade ideal, né, da recolhedora ou do cilindro de recuperação quando eu vou fazer um recolhimento de um sistema que tem uma grande quantidade de fluido refrigerante, por exemplo, 300 quilos, num tempo aceitável, né, para não afetar a operação da loja? Na realidade, assim, a gente não tem qual é a quantidade que você vai recolher. O que é importante? Hoje nós temos fabricantes de recolhedora e também do cilindro, e cada recolhedora, na fase líquida, ela tem uma vazão que ela recolhe, né, e na fase de vapor tem uma condição menor de recolhimento. A gente sabe que quando você está retirando na fase líquida é muito mais rápido. Então, na realidade, quando eu estou retirando também, eu tenho que ter uma balança para ir pesando. Por quê? Conforme a recolhedora vai jogando no cilindro, então todos os cilindros têm uma capacidade que vem marcado nele, qual é o peso e a tara dele. Então, por exemplo, nesse cilindro eu posso colocar só 50 quilos. Então, você vai recuperando a recolhedora, né? Coloca sempre com balança e vai enchendo até chegar naquela condição. Então, hoje, melhor do que nós que fabricamos fluido refrigerante, é o mecânico entrar em contato com os fabricantes de recolhedoras. Hoje tem bastante no Brasil aí, e também de cilindro. Aí eles vão orientar melhor qual é a melhor máquina, qual é para recolher. Tem umas que recolhem, tem outras que reoperam, drenam o óleo, enfim. Tem umas que recolhem no estado líquido, outras no estado de vapor. Tem umas que tem compressor, tem outras que tem bomba. Então, vai depender muito. E sim, quando nós falamos de recolhimento, por exemplo, de supermercado, que vai 200, 300 quilos, então a grande sacada é ter bastante cilindro já em vácuo, se possível gelado. A gente, inclusive, coloca dentro de sistemas com água gelada, com gelo, porque você diminui a pressão, então vai recuperar muito mais rápido. Por quê? Porque quando a pressão está baixa, a bomba, o recolhedor consegue envasar melhor. Conforme vai subindo a questão do cilindro, a pressão aumenta aí, o tempo de recolhimento diminui. E eu, você, Lucas, o pessoal da Gazeto, né, lá do Fred, a gente fez vários recolhimentos no supermercado e numa noite foi tranquilo, né, porque a gente levou as quantidades corretas de cilindro, uma recolhedora de grande porte e que recolheu. O grande enrosco que a gente tem que tomar muito cuidado e tem que ter uma boa condição
é bomba de alto vácuo, porque não é porque a gente recolheu rapidamente, trocou os filtros, tudo a gente já falou isso, mas a bomba de alto vácuo é extremamente importante para desidratar o seu sistema. Eu acho que é muito mais complicado fazer o vácuo num equipamento desse tamanho do que praticamente recolher esse fluido Exato. refrigerante. E outra, hoje, com as recolhedoras que nós temos, a gente pode fazer um sistema chamado push-pull. Ele puxa o líquido, né, e o vapor que está dentro da garrafa, ele joga de novo no sistema para condensar de novo. Esse sistema push-pull, depois vocês podem entrar aí, a Mastercool tem como fazer esse sistema de push-pull, que facilita muito a rapidez para recolher o fluido refrigerante, principalmente em grandes quantidades, como é o caso de supermercado, túneis de congelamento, CD, aí vai embora. Beleza? Perfeito, Amaral. E quando a gente tem que fazer, por exemplo, o retrofit depois que eu tive alguma quebra de compressor, eu vejo que o meu óleo já está bem sujo, meus condensadores ou trocadores de calor estão sujos por dentro, ou preciso também trocar o óleo lubrificante. Quais são as recomendações aí? Bom, primeiro ponto é o seguinte: RR22 estava trabalhando com óleo mineral, óleo quilbenzeno, então nós temos que fazer o quê? Trocar o óleo do compressor, trocar o óleo do separador de óleo. Precisa ficar lavando toda a minha tubulação quando eu só vou trocar o óleo, mas que está tudo ok, não tem contaminação, não tem queima de compressor? Não. Então você troca o óleo do compressor, o óleo do separador, troca o filtro de óleo, boas práticas de refrigeração, né? E aí sim você faz só a troca de óleo. Agora, eu peguei um equipamento, queimou o compressor, tá com o sistema tá ácido, eu já vou aproveitar, fazer uma manutenção e vou fazer o retrofit, aí sim nós temos que usar um solvente, né? E hoje nós temos um solvente, nós vamos falar inclusive mais para frente um pouquinho sobre ele, que é o substituto do 141B, que é o SF80, também da linha Option, ou o SF Flush. Qual é a diferença do SF80 para o SS Flush? Os dois são menos solventes. O SF80 ele vem no tambor de 20 kg. Então você tem que pegar, pressurizar ou usar uma bomba de recirculação. O SF Flush ele vem num DAC aí de 4,5 kg e ele já vem pressurizado, né, com 100 libras, 90 libras de nitrogênio, o que facilita pra caramba quando você vai fazer uma manutenção, que a própria pressão do nitrogênio que está aí no SF Flush, que já inclusive vem com pescador, você não precisa virar ele de ponta cabeça, ele ajuda a fazer a limpeza do seu circuito. Por quê? Quando tem uma queima de compressor, tem um problema de acidez, de sujeira, de borra, quando você tem umidade, você gera ácido clorídrico, ácido fluorídrico, e se não for isso, esse sistema não for muito bem limpo, bem removido, bem desidratado, filtro secador novo, você vai colocar um produto novo, compressor novo, um fluido novo, você vai ter problema de dor de cabeça. Por quê? Porque essa sopa química vai destruir o seu equipamento. Então, é extremamente importante. Quando eu tenho problema de manutenção, quebra, queima, umidade, sim, aí eu tenho que lavar todo o meu circuito com SF Flush ou SF. Beleza? Por falar no sistema de limpeza, olha aí, o HCFC, hidrogênio cloro fluorcarbono 141B, vocês estão percebendo que cada vez está mais difícil comprar ele. Por quê? Porque ele está sendo reduzido muito, porque ele tem cloro e tem alto índice de efeito estufa. No caso agora, a Chemours, então, tem o SF80 e o SF Flush, que são, inclusive, quem for na Febrava, no final nós vamos falar, importante, né, Lucas? Pessoas irem na Febrava agora, a partir de setembro, faz 4 anos que a gente não tem Febrava, por causa da pandemia, né, vai ter muito lançamento, todos os fabricantes estão empenhados em mostrar o que tem de melhor, e o nosso SF Flush, ele ganhou uma premiação, né, Lucas? Você quer falar um pouquinho dessa premiação lá do Paula Brava, que nós ganhamos aí do SF Flush? Boa, posso falar sim, até a gente vai comentar no finalzinho, quando a gente convidar vocês também para a Febrava, mas o Option SF Flush ele ganhou o prêmio de selo inovação da Febrava,
que é um selo dado aos principais produtos do mercado, né, os principais lançamentos do mercado, que são inovadores e trazem algum diferencial para o dia a dia do técnico de refrigeração, para o dia a dia da utilização, né, desse produto no mercado. Então, conforme o Amaral falou, o SF Flush ele é o substituto ideal do 141B, ele é um solvente, é um produto de limpeza, é um agente de limpeza de baixo impacto ambiental, ele é a base de HFO, ele já vem pressurizado com nitrogênio, tem tubo pescador, então você consegue utilizar ele virado de cabeça para cima. Grande vantagem também é que muitas vezes a gente vai fazer uma limpeza de um sistema pequeno, a gente não quer utilizar 13 quilos, 30 quilos, 20 quilos, a gente precisa de às vezes de 1 quilo, 2 quilos de produto no máximo, e o SF Flush ele vem nessa embalagem de 4,5 kg, pressurizado com nitrogênio e com tubo pescador. Então você engata direto, né, no seu sistema, a gente vai mostrar um videozinho da aplicação, usou a quantidade que precisou, fechou a válvula, guarda para utilizar posteriormente. Então, ele tem um poder de limpeza melhor que o 141B, né, 76% maior, que é o valor KB, tem um GWP menor que 2,5, né, grau de curiosidade, o 141B tinha um GWP aí de 760, e ele não degrada a camada de ozônio, né, tem ODP zero. E o melhor de tudo, quando você olha para todos os substitutos do 141B que existe no mercado, o SF Flush e o SF80 são um dos únicos que não tem ponto de fulgor, não são classificados como líquidos inflamáveis. Então, ele não vai trazer um risco de explosão, de inflamabilidade, como outros produtos do mercado. E aí, a rotina de limpeza é a mesma que você já conhece com o 141B. Não vai degradar o ring, não vai degradar a junta de vedação. Inclusive, né, Amaral, ele é compatível com praticamente todos os materiais que a gente tem no nosso dia a dia. Isso. Os elastômeros, tubo de cobre, tubo de alumínio, ele é compatível com todos os materiais. Pegando o seu gancho, Lucas, em relação a alguns produtos que se dizem substituto do 141B no mercado e que não falam que são inflamáveis, nós tivemos aí o ano retrasado que pegou fogo na Pinacoteca, na Cinemateca de São Paulo, porque as pessoas Aqui do Rio. usaram um produto, né, que era inflamável. De novo, o produto não é o grande vilão, mas sim quem está usando. As pessoas, por falta de conhecimento, estavam usando um produto que era inflamável, eles não sabiam, e ficou parte desse resíduo desse produto dentro. E a hora que o cara foi fazer a brajagem da tubulação, pegou fogo e destruiu grande parte da história do cinema no Brasil. Então a gente tem que tomar muito cuidado, é aquilo que a gente fala, sai de manhã de casa como profissional e volta como sobrevivente. Então, o SF Flash e o SF80, eles são compatíveis com todos os tubos de cobre, de alumínio, elastômeros, e não tem problema nenhum de aplicação. Ele é melhor solvente, né? E tem, em termos de aspectos ambientais, ele tem um impacto muito menor em relação ao meio ambiente. Beleza, Lucas? Boa. E aí, quais são as formas, Amaral, que a gente pode usar tanto o SF80 quanto o Flush para limpeza de sistemas? Isso aí é só um diagramazinho bem simples, né? Quando o sistema é muito grande, então a gente usa bombas de recirculação, né? Então a gente pega aquele baldão lá de 20 quilos de SF80 e usa em bombas de recirculação, sistemas de grande porte como chillers, sistemas quando entra água, por exemplo, que tem que lavar, evaporador, condensador de grande porte, você usa bomba de recirculação. Sistemas menores aí, o Lucas, passar o próximo slide, a gente usa também o sistema do SF Flush, que já vem pressurizado com nitrogênio, para fazer a limpeza do sistema. Eu acho que melhor do que tudo é um videozinho, Lucas, para a gente mostrar para as pessoas as condições de utilização do SF Flush. Boa. Vou passar o vídeo aqui para vocês. Então, basicamente, a gente mostra, né, dá um exemplo de como utilizar o SF Flush no dia a Eu dia da conheço esse cara aí, manutenção. hein? Oi? Eu conheço esse cara aí, hein? Parece algum conhecido aqui, né? Vou dar um play. Mas como eu estou ficando careca, meu Deus do céu. Vou ter que comprar uma Tem que usar peruca para boné. mim. Tem que usar boné. Tem que andar de boné. Vai lá, vamos ver o vídeo então. Tá sem som, Lucas.
Amaral, até o pessoal mandou aqui no chat que acho que algumas pessoas não estavam conseguindo ouvir o áudio. Então acho que eu vou passar de novo, aí você pode ir falando as principais partes, pode ser? Eu acho, Lucas, que seria legal, em vez de a gente passar aí falando, o pessoal pode baixar direto do YouTube. Isso aí está lá no YouTube, não tá? A parte Pode ser também, a gente do. manda o Você pode link, mandar o link também. isso, e aí o pessoal pode Eu acompanhar no percebo que YouTube também. toda a minha fala apareceu, né? Para a gente não ter que ficar repetindo tudo de novo. Mas o que é legal? A gente falou que ele é um cara que é extremamente útil para fazer a limpeza, 4,5 kg, e principalmente também, depois no final, passar o nitrogênio para garantir que tenha saído todo o SF80 do circuito. Tá? Então é importante, depois que você limpou com todo o SF80, passar um jato de nitrogênio por dentro para garantir que todo aquele SF80 que está lá saiu do teu sistema e o teu circuito está limpo. Então eu acho melhor depois a gente passar o link, o pessoal é só procurar no site do YouTube lá, Daquemur Fluido Refrigerante. Esse vídeo está disponível lá, né, Lucas? Isso, está disponível, a gente pode mandar o link depois, mas procurar lá Option SF Flush no YouTube já aparece também. Os caras não vão querer ver de novo um cara feio que nem eu, desse jeito. Então deixa para lá. Deixa o vídeo para a próxima vez. Realmente ficou sem áudio, mas acho que ficou. A imagem mostrou bem o fator da limpeza do equipamento, né? Essa é uma limpeza por arrasto, que a gente passa o SF Flush e depois passa com o nitrogênio para dar uma limpeza geral no componente. Beleza, Lucas? Podemos passar. Excelente. Então, o próximo passo, Amaral, qual que é o passo 4 aí, falando aí de filtro secador, selos elastoméricos? Sim, importantíssimo, né? Toda vez que eu vou fazer manutenção no circuito de refrigeração, o retrofit nada mais é do que uma manutenção, é importante, como eu abri o circuito de refrigeração, colocar um filtro secador novo na linha de líquido ou, em sistemas de grande porte, trocar os filtros de linha de líquido e também as carcaças de sucção do compressor, as carcaças, filtros de carcaças da linha do líquido. Então, isso são boas práticas. Uma coisa importante, Lucas, quando você tem um produto que tem cloro, como o L22, e vai colocar um produto como o XP40 que não tem cloro, o que acontece? Os anéis de vedação, acontece uma coisa física nele, que às vezes as pessoas acham que é o novo fluido refrigerante que ataca os anéis de vedação. Não existe isso. Então, quando eu tenho os anéis de vedação de válvula solenoide, de válvula de EBC, ali nas válvulas Schreider, aquelas borrachinhas, quando eu tenho um R22 que tem cloro, ela incha totalmente por causa do cloro, ela deforma para maior, então ela bebe. Quando você tira o R22 que tem cloro, coloca, por exemplo, no XP40 que não tem cloro, ela não volta na posição original dela. Ela se deforma e aí começa a dar vazamento. E aí as pessoas, por falta de conhecimento, eles acham que o vazamento foi causado pelo novo fluido. Não tem nada a ver. Então, qual que é a recomendação? Sempre que possível, trocar os anéis de vedação das borrachas e dos anéis elastoméricos de válvula solenoide, das válvulas de ABC, anéis de vedação. E assim, é meio empírico. Tem alguns anéis que vazam mais e tem instalação que a gente trocou, que não trocou e não vazou absolutamente nada. Então aí tem os anéis de vedação, o butílico, o vitrílico, aí vai embora. Com a recomendação é, sempre que possível, substituir os anéis de vedação quando eu estou usando, no caso, o R22 do XP40. Por quê? O 22 tem cloro, o XP40 não. Agora, se eu for fazer um retrofit, por exemplo, do freio 404, freio 507 ou do 134 por um outro fluido, eu não preciso fazer nada disso. Por quê? Porque já são produtos que não têm cloro, então nós não temos problema absolutamente nada em relação aos anéis de vedação. Beleza? Perfeito. E aí acho que a gente chega na parte mais crítica, né, Amaral, que às vezes demora mais tempo, né, que é o vácuo no sistema. Cara, esse aí é o calcanhar de Aquiles de todo técnico. Até lá em Orlando, o Chris também tem esse problema. Cara, é uma coisa assim incrível, né? Quando nós vamos fazer vácuo, você fica olhando lá no vacuômetro lá, colocou a bomba tudo certinho, pressurizou com nitrogênio, não tem vazamento.
E o vacuômetro não baixa de jeito nenhum. Aí você sai, vai tomar um café, 15, 20 minutos depois você volta, já baixou para caramba. É incrível isso aí. Mas o que é importante? Depois que você fez toda a limpeza, trocou o óleo, trocou o filtro, os anéis de vedação, pressurizou o sistema com nitrogênio, está estanque, é importante então você desidratar abaixo de 500 micros. Por quê? Quando você tem 500 micros dentro do circuito de refrigeração, toda a minha umidade, toda a água, todo o nitrogênio que estava lá dentro, ele já foi tirado de lá de dentro do sistema. Por quê? Porque eu tenho que usar bombas de alto vácuo e de duplo estágio. Uma dica importante: não use o vacuômetro perto da bomba de vácuo. Por quê? Porque senão você pode estar medindo perto da bomba de vácuo, está medindo o vácuo da bomba e não o vácuo do circuito. Então, a recomendação é: coloque o vacuômetro num ponto de medição o mais longe possível da bomba de vácuo. Por quê? Porque a hora que lá naquele ponto, longe da bomba de vácuo, ele deu os 500 micros, todo o seu sistema está descontaminado e está com 500 micros. Então, boas práticas de refrigeração. Quem faz vácuo na bomba de vácuo é o óleo. Então, é extremamente importante a substituição frequente do óleo da bomba de vácuo. Você pegou um sistema que estava com o compressor queimado, com umidade, com acidez, mesmo que você limpou tudo, aquele resíduo que a bomba de vácuo está ajudando a evaporar e tirar, está passando no óleo dentro da bomba de vácuo e está contaminando igual. E aí, uma vez que o óleo da bomba de vácuo está contaminado, ela não vai fazer mais vácuo. Então, é extremamente importante. Os fabricantes de bomba de vácuo, recomendo, fez um vácuo, sistema antigo, teve sujeira, contaminação, imediatamente você troca o óleo da bomba de vácuo. Porque a mesma acidez e a contaminação que ocorre com esse produto no óleo do compressor também vai afetar a sua bomba de vácuo. E afeta diretamente também a desidratação do vácuo. Às vezes o cara coloca lá uma bomba até de grande capacidade e fica olhando lá no vácuo, não vai. Por quê? Porque o óleo da bomba de vácuo já não está ajudando mais a fazer o vácuo. Então, sempre que possível, vou fazer vácuo no sistema, o óleo da bomba de vácuo tem que ser novo. Por quê? Para garantir alto vácuo e a desidratação do nosso sistema de refrigeração. Beleza, Lucas? Excelente. E o próximo passo, acho que um dos mais importantes, é a nossa carga do sistema com XP40, né, Amaral? Então, aí é a premiação de tudo isso que nós fizemos, né? De escolher o produto, recolher o fluido, trocar o óleo não, as boas práticas, vedação, filtro, né? Fazer um bom vácuo e aí a satisfação de colocar um fluido extremamente sustentável naquele equipamento, prolongando a vida daquele equipamento, melhorando a eficiência energética, ou seja, tudo de bom. Então, o que é importante? Todas as famílias da Option, que eles começam com 4, então 444A, né, que é o caso do XP40. Então, esses têm que ser, são misturas zeotrópicas, ou seja, eu tenho vários produtos ali dentro que compõem o XP40, cada um com um percentual, 30% de um, 20% do outro, 30% do outro. E essa proporção ela tem que entrar de forma correta. Então, produto A tem 30%, produto B tem 20% e o produto C tem 50%. Aonde que essa proporção ela está correta? Sempre na fase líquida. Então, quando esses DACs nós compramos, né, que são esses cilindros descartáveis, eles não vêm com pescador. Então, como a família 400, eu tenho que fazer a carga na fase líquida, é importante, então, você, de novo, colocar na balança. Por quê? Porque eu pesei lá quando eu retirei, boas práticas, a gente anotou tudo. Eu tirei 10, 20, 30, 50 quilos. Vou voltar com a mesma carga. Então, como é que eu sei quanto eu estou colocando? Balança, por massa. Uma coisa importante é, mas você pode injetar líquido direto no sistema? Então, pode sim. Seu sistema está parado e normalmente a gente adiciona toda essa carga de líquido diretamente pela descarga ou pelo tanque de líquido, porque ele está ali para receber isso. Você pode mandar líquido lá para dentro diretamente pelo tanque de líquido e não tem problema nenhum. E aí a hora que equaliza a pressão do meu sistema com a pressão do meu cilindro, não entra mais.
Então, aí eu não consigo, com o sistema parado, estático, fazer a carga de fluido. Então, eu tenho que colocar o compressor em marcha, o sistema em operação, e aí, de novo, tem que ser feita a carga na fase líquida. Se precisar fazer a adição, colocar mais fluidos, no caso do XP40, que é uma mistura e tem que entrar na fase líquida, eu vou pela sucção, porque aí tem que ser aspirado pela sucção, mas eu vou colocando doses homeopáticas, abrindo devagarzinho o meu manômetro, dosando um pouquinho, porque aquela quantidade pequena de fluido, passando pelo manômetro, pela mangueira, no teu compressor que já está quente, ele evapora e não causa nenhum problema. Por quê? Se você pegar qualquer fluido refrigerante e injetar líquido direto, em grande quantidade, no seu compressor, pode ser 22, 134, 404, 407, 410, vai quebrar teu compressor. Por quê? Os compressores são projetados para receber vapor e não líquido. Então, se você injetar líquido, ou seja, qual for o fluido refrigerante, diretamente no seu compressor, sem dosar doses homeopáticas, você vai quebrar o seu compressor. E aí, como eu fiz uma análise lá no início, eu tenho que colocar, tirei 30 quilos, eu vou colocar 30 quilos, você vai adicionando até chegar nas mesmas condições do parâmetro anterior. Como é que estava o superaquecimento, o subresfriamento, corrente, o visor de líquido está cheio, a eficiência do sistema, o pull down está baixando a temperatura, beleza? Beleza. Então aí você começa a deixar o seu equipamento operando nas mesmas condições que operava com o fluido anterior. Uma coisa que é importante, superaquecimento, subresfriamento, corrente elétrica do motor, quantidade de fluido, tudo isso não muda. Mas a relação pressão-temperatura de um fluido para o outro muda. Então, se eu estava evaporando a 0 grau, o R22 estava lá a 58 libras, eu vou evaporar a 0 grau com XP40, mas eu tenho que olhar lá na regra de cálculo qual que é a pressão de saturação que vai evaporar o XP40 a 0 grau, porque as pressões são diferentes. Então, importante, quantidade por massa, saber quanto você está colocando, fazer as medições e anotar tudo isso de novo numa tabela. Por quê? Porque você, com essa tabela nova, você vai ajustar o seu sistema e colocar também lá qual é a quantidade que você colocou no sistema de refrigeração, né? Então, você tem que usar a tabela, o PPCal, alguns produtos na parte inferior deles tem ali uma tabelinha de relação pressão-temperatura, mas hoje o que se mais usa aí são os aplicativos de celular, né? Então, a Chemours tem aí o PT Calc. E também, inclusive, ele ajuda a calcular o superaquecimento e o subresfriamento. Você coloca lá a temperatura de sucção e qual é a temperatura de evaporação daquele fluido, você coloca as informações, ele também indica para você qual é o superaquecimento e qual é o subresfriamento daquele sistema que você está trabalhando. Beleza, Lucas? E para a gente não confundir depois, Amaro, o que a gente precisa fazer no sistema para falar que aquele sistema tem XP40? Aí é a cereja do bolo, né, Lucas? Por quê? A gente não trocou compressor, não mexeu em tubulação, não mexeu em válvula de expansão, né? A única coisa que talvez trocou o óleo. Então, você sabe que aquele equipamento está com XP40, com 449A. Mas se você viajou, uma outra pessoa, uma outra empresa que for mexer, não sabe, ele vai olhar, pô, esse aqui é R22. E o que ele vai fazer? Se tiver um vazamento, ele vai misturar com R22 com o XP40. E aí, não tem o que fazer. Tem que recolher tudo e mandar para a incineração, porque não pode misturar produtos diferentes. Então, aí, cabe ao profissional colocar vários locais a identificação do produto que você colocou. Então, tem uma etiqueta do XP40, coloca lá no painel elétrico, lá no compressor, no tanque de líquido, em lugares visíveis. Por quê? O próximo profissional que for mexer, que ele não sabe que está com aquele produto, para ele não fazer uma mistura de fluido refrigerante. Então, é importantíssimo, após o retrofit, você identificar qual o fluido que você utilizou. Pode colocar uma data, pode colocar até quantidade. Quanto mais informação, melhor. Por quê? Para não correr o risco de uma manutenção por uma pessoa que não participou fazer uma mistura de fluido. E aí nós temos que tirar todo o fluido refrigerante do sistema. Então, Lucas, essa é a chave, a cereja do bolo. Tem que estar
retificar, colocar a identificação lá que está com o novo fluido. E, importante, fazer todas as anotações de todos os parâmetros e deixar esse parâmetro no equipamento. Por quê? Porque é uma outra pessoa, você mesmo, quando voltar para fazer uma manutenção, está ali disponível também para saber como que ficou rodando o seu equipamento. Então, é importante o antes e o depois. Por quê? Você tem aí aquilo que você registrou e está colocando em prática no seu sistema de refrigeração. Boa. Excelente, mano. Então, assim a gente finaliza, né, o passo a passo do retrofit, que na verdade nada mais é que um procedimento tradicional, né, de manutenção que a gente tem, caso você tivesse que fazer a carga de nova de um refrigerante, instalação do sistema novo, mas não tem nada aí de muito diferente. Só que o que é legal, que eu acho que é o que a gente vai mostrar agora, são os cases de sucesso, né? Quais são os ganhos que a gente teve, que o supermercado teve, que o sistema de refrigeração teve, seja do ponto de vista ambiental, mas também do ponto de vista de eficiência energética, que hoje é extremamente importante. Tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo de um case de sucesso com um pouquinho mais de dados, que foi um retrofit que a gente fez na madrugada, né, num horário fora da operação do supermercado, do sistema de refrigeração, em que foi feito o retrofit de uma loja que tinha aí aproximadamente 1.200 metros quadrados de salão, que usava R404A tanto na média quanto na baixa temperatura. Então foi feito o retrofit no período noturno para não afetar a operação da loja, e aí teve-se uma redução de 9,5% do consumo de energia para resfriados e 4,7% do consumo de energia para congelados. Então, no sistema total, teve uma redução no consumo de mais de 100 mil kWh, que é equivalente ao consumo de energia de 58 residências e 58 casas, e para emissões, né, que a gente está falando bastante agora também de sustentabilidade, teve uma redução de 67% das emissões diretas e 8,33% das emissões diretas. Então, as emissões que aquele sistema tinha foram reduzidas em mais de 500 toneladas de CO2 equivalente. Então, quando a gente olha dos benefícios que aquela loja, né, que aquele supermercado teve, vai desde o ponto de vista ambiental, né, redução do impacto das emissões de gases de efeito estufa, mas principalmente aí do ponto de vista energético, para maior eficiência do sistema, redução no consumo de energia e no final das contas, né, aquele investimento que teve para comprar um novo fluido refrigerante, para poder fazer a mão de obra, né, para ter a mão de obra de instalação e troca do fluido, ela foi paga em menos de um ano, né, praticamente 11 meses, o que é um payback bastante curto. E aí, a partir do 12º mês, foi somente redução, né, do consumo de energia. E um exemplo que a gente gostaria de falar aqui também do Brasil é um sistema novo, né, outro exemplo além desses retrofits, que é da Jampac, né, Amaral? Se você quiser comentar um pouquinho desse novo sistema de refrigeração que foi feito no centro de distribuição aqui no interior de São Paulo. Isso, Lucas. Eu tive o prazer de fazer esse projeto e acompanhar toda essa instalação, né? E o seu Cláudio lá, o diretor da Jampac, junto com todos os seus sócios, eles são muito preocupados com a parte de meio ambiente. Tanto é que eles fizeram uma usina de eletricidade em cima lá, usina de energia solar. Os caminhões novos deles são caminhões elétricos, né? Eles estão sempre preocupados com o meio ambiente. Eles fizeram um CD novo lá na cidade de Itatiba, né? Então eles têm câmaras de congelado de 900 toneladas de produto, câmara de resfriado, anticamas, camas aí de conservação de produtos a 5, 7 graus. Então eles preocupados com o meio ambiente, quando foi analisado o projeto estava para Freon 404, mas nós colocamos lá para ele que ele poderia ter uma eficiência energética melhor e também o lado dele ter a marca da empresa dele com um produto sustentável. Então, nós apresentamos o XP40. Logo de cara, eles foram muito solícitos, aceitaram, gostaram da ideia. Né? Já está rodando aí há quase 10 meses lá, inaugurou agora no início de 2023. Estão super felizes, a eficiência energética. Lá foi colocado tudo que a gente pensou em termos de eficiência, válvula de expansão eletrônica, regeiro por gás quente, controle de capacidade, condensação flutuante, né? Então a gente colocou lá
tudo o que tinha de melhor em termos de projeto de engenharia e refrigeração. E foi coroado também com a aplicação aí do XP40. O que é legal, o Cláudio, que a gente depois virou amigo, porque trabalhamos tanto tempo lá junto com eles, a primeira coisa quando chega um cliente novo ou um fornecedor novo para ele, ele faz questão de levar lá na casa de máquina, mostrar o que é, como que está funcionando, as câmaras frigoríficas dele. Por quê? Porque quando o cliente ele tem certeza que o produto está bem instalado, bem feito, está gerando uma boa eficiência, ele tem prazer também de divulgar aquilo lá. Então, parabéns aí para a Jampac, foi um trabalho bastante interessante. A Jampac foi fruto de uma visita que eles fizeram na Food Center, que já tem mais de 5 anos, que a gente também fez um trabalho lá com o XP40, e também o pessoal da Food Center recomendou, porque eles não tiveram problema absolutamente nenhum, muito pelo contrário, melhorou muito a eficiência, e assim um vai falando com o outro. O que é importante, né, Lucas? As grandes redes varejistas de supermercado, os CDs, eles estão migrando para o XP40, primeiro por uma questão ambiental, e segundo também por uma questão de eficiência energética. E, como nós vimos aí durante toda essa webinar, nós não temos nenhuma dificuldade. O que é? O que você usava com 404, você vai usar com o XP40. A manutenção que você vai fazer no retrofit, as mesmas ferramentas é para o XP40. Então, não tem segredo, mas tem, assim, técnica para ser trabalhada dentro do sistema. Por isso, bombas de alto vácuo, né? Limpeza do circuito, boas práticas de refrigeração, e isso não é nenhum segredo, mas existem técnicas de refrigeração que devem ser observadas, né, Lucas? Excelente, até combinando aqui com uma pergunta que o Beto Inácio fez aqui no chat, com relação à qualidade de fluido. Então, a perda de eficiência térmica pode ocorrer dependendo da marca do fluido refrigerante utilizado? Como que eu posso comprovar isso na prática para o cliente, se isso mesmo ocorre? Muito bom. Cara, é assim, é bem complicado falar disso. Por quê? Porque fluido refrigerante é que nem gasolina, como o etanol ou diesel. Você tem que confiar no posto que você está colocando. Por quê? Você não tem lá no posto de gasolina um engenheiro químico analisando qual é a gasolina, o etanol ou o diesel que você vai colocar no carro. Então, primeiro você tem que confiar na bandeira daquele posto. Fluido refrigerante é a mesma coisa. Você tem que confiar. Por quê? A hora que você pega um cilindro lá dentro, o que tem ali dentro? Você tem que mandar analisar para saber. Mas não dá para fazer isso. Então, primeiro, a confiança no fabricante. Então, a Chemours, ela é uma empresa que ela fabrica, ela dá assistência, revende e dá suporte. Então, a qualidade do fluido refrigerante, ela interfere muito no seu sistema de refrigeração. Um fluido de má qualidade, assim como uma má operação de manutenção, uma má operação de instalação, vácuo mal feito, no microcircuito, tudo isso vira uma sopa química. Então, como que eu posso provar para o meu cliente que essa determinada marca de fluido está comprometendo o meu sistema? Bom, primeiro, se for possível, você manda uma análise para um laboratório para fazer análise se aquele produto realmente lá é o 404, 407, 410. Então, ele vai te dar um laboratório sério, neutro, e para ele tanto faz, ele vai analisar, né, qual é o componente. Bom, se está tudo certo ali, então, teoricamente, você não vai ter problema com o seu fluido refrigerante. Mas é muito fácil a gente descobrir os produtos que estão aí, que não são bons, porque começa a derrubar a capacidade de refrigeração, o equipamento começa a não render, começa a carbonizar o óleo, começa a ter alto consumo de energia, começa a ter muita manutenção, principalmente em condensadores microcanal, que é todo em alumínio. Se tiver uma acidez muito grande, o alumínio ele vai corroer, o fluido vai correr, o alumínio vai ter mais vazamento. Então, são dados que a gente, olhando, vai verificar a qualidade do produto, que vai influenciar diretamente no rendimento do meu equipamento. Mas, de novo, não é tão simples a gente detectar isso. Porque quando acontece, é porque já virou um chapéu velho. Por quê? Porque se tiver ácido, umidade, acidez, produto desbalanceado, quando você descobrir tudo o que acontece de errado
no circuito de refrigeração, sempre quem vai pagar o pato é o compressor. Beleza, Lucas? Acho que Perfeito. eu acho que é por aí o caminho que a gente tem que analisar. Mas não é fácil, viu? Não é fácil. Excelente. Até complementando aqui dos cases, né? Como a gente estava comentando anteriormente, o XP40 ele não é só adotado aqui no Brasil, né? Tem sistemas na Holanda, na Bélgica, na Alemanha, Itália, Estados Unidos, no Japão, na África, utilizando, né, o XP40 de fato para substituir o 404 e o 22, seja em retrofits, seja em equipamentos novos, mas sempre aí garantindo a qualidade, a confiabilidade, o desempenho e principalmente a sustentabilidade para esses sistemas de refrigeração, tá certo? Ô, Lucas, deixa eu falar um negócio legal. O nosso amigo Cris, lá de Orlando, né, ele mandou aqui no meu zap uma foto que ele fez o retrofit, e ele colocou lá a identificação da empresa dele, Chemours, e colocou lá XP40 R449A no equipamento que ele fez o retrofit. Ou seja, além de você identificar que está com o novo produto, ainda você faz o marketing da sua empresa. Bem legal. Parabéns, Cris. Foi bem legal o que você mandou aqui para mim. Beleza? Boa, excelente. E aí, Amaral, para finalizar, quais são as conclusões que a gente tem aí do nosso retrofit, da nossa escolha, né, de mudança e migração de 22.404 para XP40? Bom, isso é muito importante, Lucas. As empresas, né, e começando por todo profissional de refrigeração que trabalha, possuem um plano de conversão do R22, do 22 e do 404 para um produto como mais sustentável como o XP40. Então, nós sabemos que o retrofit, os novos fluidos, não são coisas baratas. Então, se, por exemplo, o supermercado ele tem 30, 40 lojas, ele não vai fazer tudo de uma vez. Ele tem que ter um plano de manutenção que, quando vai fazer uma reforma de uma loja, uma manutenção, ele já começar a ir substituindo e diluindo isso dentro do budget de manutenção dele. Então, importante, criar um plano para conversão dos equipamentos ou até mesmo fazer um equipamento novo. Fazer uma avaliação prévia, principalmente, né, Lucas, um câncer que nós temos na refrigeração, que é vazamento. Né? Então, se tiver vazamento, não é um produto, um equipamento candidato a fazer o retrofit. A não ser que você consiga eliminar aí o vazamento. Mas alguns supermercados mais antigos, que as tubulações são enterradas debaixo dos equipamentos, com concreto e piso em cima, fica muito complicado. Então, aí precisa ver se vale a pena fazer o retrofit, ou trocar a tubulação, ou eliminar aquele vazamento. Nós sabemos também que com tudo isso a gente está fazendo o quê? Um aumento da vida útil do meu equipamento, colocando o meu sistema dentro de normas ambientais e principalmente o impacto na redução de consumo de energia. Então, o que é legal o mercado saber? E todos os técnicos são pessoas que são influenciadores, principalmente onde trabalha ou com os clientes dele. Então, a Chemours tem um substituto para já a substituição do R22 ou até mesmo do 404, que é o Option XP40. Então, nós vimos aí, nessa 1h40, 1h50, nós estamos falando aqui de retrofit, que não tem dificuldade absolutamente nenhuma. Não mudou ferramenta, não mudou bomba de vácuo, né? Sempre as mesmas boas práticas, e é um retrofit simples, que vai melhorar a eficiência, meio ambiente, menor consumo de energia e aumenta também a vida útil do nosso equipamento. Então, eu acho que é tudo de bom, né, Lucas? A gente saber aplicar essas novas tecnologias do fluido refrigerante aí, do XP40. Eu acho que a parte legal é todos os retrofits que a gente já fez, as instalações novas, nunca teve uma reclamação, né, Amaral? Todo mundo que fez gostou, continuou adotando. E até como curiosidade, hoje um dos principais, né, um dos maiores supermercadistas, né, nas maiores redes de supermercados aqui no Brasil, adota o XP40 para 100% das lojas novas. Então, quem trabalha aí na manutenção de sistemas de refrigeração comercial dessas grandes empresas, com certeza já vai estar vendo aí lojas pelo Brasil todo
Sul, Sudeste, Norte, Nordeste e Centro-Oeste já utilizando o XP40, tá certo? Então, antes da gente passar para as perguntas, Amaral, eu queria fazer também, a gente já está aí com praticamente 1h45 já de webinar, mas fazer 2 convites para todo mundo, tá? Então, assim como a gente já teve em julho, nosso webinar de boas práticas de fluidos refrigerantes, junto com o Job, junto com o Amaral. Hoje, nosso de refrigeração comercial, falando aí de XP40, a gente vai ter mais 3 webinars aí até o final do ano. Então, no final do mês que vem, a gente vai estar falando aí de sustentabilidade em refrigeração e climatização. A gente vai se aprofundar um pouquinho mais aí nos temas de emissões de gases de efeito estufa, as principais soluções para refrigeração e para climatização. Em outubro, a gente vai estar falando mais de ar-condicionado e climatização. Então, eu sei que aí tem uma onda bem grande, bastante dúvida aí de substitutos do 410. Então, o que é o R32? O que é um fluido refrigerante A2L? O que é um R454B, um substituto aí do 410 também. Então, a gente vai estar falando aí principalmente desses fluidos e novas tecnologias A2L, e no final do ano, todos os fluidos Option XL, que são os fluidos de menor GWP, aí para refrigeração comercial, industrial, climatização e todos os demais aplicações, né? Transporte refrigerado, refrigeração industrial, climatização corporativa, né? Residencial e também de larga escala, tá certo? Então, fiquem ligados, vai ter e-mails chegando para vocês, todos que participaram aqui também, para esses próximos webinars, mas a gente vai estar sempre divulgando aí também nas nossas redes sociais. Tá? E um segundo convite, né? Acho que todo mundo aí deve estar atento, deve estar sabendo, mas no comecinho do próximo mês, de 12 a 15 de setembro, teremos a gloriosa FEBRAVA, né? Que é a 22ª Feira Internacional de Refrigeração, Ar-Condicionado, Ventilação, Aquecimento e Tratamento de Ar e de Água. Tá? A última FEBRAVA, se não me engano, foi em 2019, e aí depois de 4 anos a gente está tendo novamente a FEBRAVA, e a Chemours vai ter um stand durante todos os dias da FEBRAVA no stand número C52. Tá? Então, é um evento gratuito, a gente convida a todos que estão que têm possibilidade de vir aqui para São Paulo, no São Paulo Expo Imigrantes, para nos visitar. É uma inscrição gratuita, a gente pode entrar lá no febrava.com.br para poder fazer a inscrição. E eu, o Amaral, o Job, todo o time da Chemours, a gente vai estar lá 100% disponível para atender vocês. Então, assim como a gente está fazendo no dia de hoje, um webinar, a gente vai ter mini palestras bem curtas, por volta aí de 20, 30 minutos, para falar sobre boas práticas em fluidos refrigerantes, de fluidos Option, né, soluções Option para refrigeração e climatização, e principalmente para falar do Option SF Flush, que é a nova geração de agentes de limpeza para ar-condicionado e refrigeração comercial e industrial. E o SF Flush, como a gente tinha comentado durante a nosso webinar, durante a nossa palestra, ele foi aí o vencedor do selo Destaque Inovação da Febrava por todos os atributos aí de qualidade, confiabilidade, segurança, já vir pressurizado com nitrogênio, com tubo pescador. Então, venham nos visitar, venham conhecer um pouquinho mais aí dos produtos, dos fluidos refrigerantes, das tendências. Eu acho que até todo o mercado de refrigeração e climatização vai estar presente, né, Amaral? As grandes marcas, os grandes fabricantes, os grandes distribuidores, para vocês também estarem sempre ligados aí nas novidades do mercado do AVACR. Boa. Quer fazer um comentário também, Amaral, da Febrava, e convidar Eu o acho que é pessoal? muito importante, como você comentou, tem 4 anos que não tem, em função da pandemia, então as empresas vão estar com muito lançamento, né? O pessoal quer expor todos os produtos, né? Eu acho que agora é hora de a gente voltar ativa realmente, colocar, porque quem não estiver atualizado, né, Lucas, a parte de refrigeração, climatização de fluidos refrigerantes, ele está fora do mercado. E a Febrava está aí exatamente para trazer e fora que lá também vai ter Combrava, vai ter palestra de outros fabricantes, é extremamente importante que todos possam vir e fazer lá o acompanhamento dentro de cada um da sua área, climatização, refrigeração, né, parte comercial, industrial, porque é importante estar antenado nas novas tecnologias que estão no mercado.
Exato, e vai ser um evento muito legal porque também vai ter ilhas aí da cadeia do frio, do instalador, do automotivo, então mesmo que você não trabalhe somente, trabalhe em outras áreas, né, além da refrigeração comercial que a gente vai estar falando, que a gente está falando hoje, vão ter todos os segmentos lá, tratamento do ar, de águas, refrigeração comercial, industrial, climatização de grande, médio e pequeno porte, para a gente estar sempre aí antenado e ligado nas novidades. Tá? Então, te passa aqui para as dúvidas, eu vou ler algumas perguntas aqui do pessoal, a gente vai conversando aqui antes de finalizar nossos últimos 10 minutos de webinar. Mas uma dúvida aqui que o pessoal comentou, Amaral, qual que é a redução no consumo de energia que eu posso atingir, né, utilizando o XP40 quando comparado ao 404 em sistemas aí de média e baixa temperatura? Qual que é o máximo assim que a gente consegue atingir? Então, entre congelados e resfriado nós temos aí uma média de 7 a 8% menor o consumo de energia, e de congelado entre 4 e 5% a mais de menor de consumo de energia. Essa é a média que dá. O que a gente tem que analisar que não é só o fator menor consumo de energia, mas é a visão holística, é a parte também de meio ambiente, menor impacto de efeito estufa e, claro, combinando também a parte de menor consumo de energia elétrica. Boa. O Igor Gomes fez uma pergunta aqui, né? Se tem algum fabricante de condicionador de ar ou de refrigeração que já sai de suas fábricas com fluido refrigerante da Chemours? Então, essa aqui eu até posso responder, tá, Igor? E Fácil. Amaral. Hoje, os principais fabricantes de ar-condicionado no Brasil utilizam fluidos refrigerantes da Chemours, né? Então uma Samsung, uma LG, uma Angry, uma Daikin, que fazem, né? São grandes produtores de fluidos, de equipamentos de refrigeração e climatização, uma Carrier, uma JCI, né? Que é a Johnson Controls, Hitachi também utiliza fluidos refrigerantes da Chemours, e até os grandes fabricantes de refrigeração comercial, né? Eletrofrio, Ponterax, a própria Elmonte, né? Utiliza fluidos refrigerantes da Chemours, então a gente gosta de falar que a gente está sempre fornecendo fluido da melhor qualidade para os principais fabricantes de fluido refrigerante. Tá? Então isso tanto nos fabricantes, mas também nos distribuidores. Então os grandes distribuidores aí também sempre com fluido refrigerante de qualidade. Tá? Uma dúvida aqui também do Carlos. O Carlos Henrique perguntou sobre a tabela de pressão e temperatura do Option XP20. Tá? O XP20, até para clarificar, ele é o substituto do R22 e 407C+, em climatização, aplicações aí de alta temperatura. A gente tem também o boletim informativo do XP20 com as tabelas de pressão e temperatura. Então aqui no próximo slide eu vou deixar o número do nosso 0800 do WhatsApp. Você pode pedir, solicitar aqui no WhatsApp que a gente já te manda também, tá certo? Uma outra dúvida aqui, Amaral, acho que só para a gente fechar, tá faltando 10 minutinhos, como que a gente identifica, né, falando aí do SF80, do SF Flush, do 141B, quanto que eu posso, a capacidade de reutilização daquele solvente, como eu sei se ele já está muito sujo, se eu posso recircular ele no sistema ainda, ou se eu já precisaria trocar e utilizar um solvente novo no meu equipamento. Na realidade, para você saber se realmente você pode reutilizar, teoricamente você teria que fazer uma análise química dele. Então, como isso não é viável, o mais importante assim é verificar o visual, a cor do fluido. Ou seja, se você está passando o SF Flush lá e ele está saindo preto que nem um carvão, você não vai reutilizar ele. Então, se ele está saindo cada vez mais limpo, ficando mais claro, você pode reutilizar ele. Claro, isso aí é uma unidade visual. Ah, mas eu quero saber se realmente posso reutilizar. Aí tem que fazer uma análise química, né, do sistema. Na realidade, quando você tem esses solventes, se você fizer uma evaporação dele e condensar ele de novo, toda a sujeira fica no fundo e ele evapora e fica limpo de novo. Você pode reutilizar ele de novo. Então, assim, basicamente, o que eu posso dizer para você, se dá para reutilizar ou não, é quanto à cor que ele vai saindo do teu circuito que você está fazendo a limpeza. Boa. E aí, acho que aproveitando esse gancho, falando aí de limpeza de sistemas, quando que eu sei
né, que o meu sistema já está limpo, né? Quanto de produto que eu preciso usar para limpar o meu condensador, o meu evaporador, minha tubulação. É exatamente isso. É a cor do produto que está saindo do outro lado. E quando você tem queima, acidez, borra, sujeira, tudo isso vai saindo. A partir do momento que você continua passando e o produto já saiu puro, limpo do outro lado, o seu circuito está limpo. Né? Agora, se você quiser inovar mais ainda e quiser dar uma olhada, tem aquelas microcâmeras que você pode colocar por dentro da tubulação e dar uma olhada. Mas assim, o mais básico dos básicos é o produto entrou limpo, saiu limpo, seu circuito também está limpo. Boa, excelente. E aí uma dúvida aqui falando da parte termodinâmica, hein, Amaral? A pergunta aqui do Carlos Henrique de Lima Quaresma. Em questão termodinâmica, o XP40 consegue baixar a temperatura mais rápida, né, do que o 404, por exemplo? Como que ele tem essa questão de absorção de calor, né? Então, o XP40 ele tem uma entalpia melhorada em relação ao 404 lá. Quando a gente fala de rebaixamento de temperatura, estamos falando de pull down. Isso depende muito também de como que está o seu sistema de refrigeração, a sua capacidade, como é que estão as taxas de compressão do seu compressor, tudo isso influencia. Sim, o XP40 ele tem uma eficiência melhor para o pull down em relação ao 404A. Então nós estamos falando assim, quanto de pull down? Pull down é mais rápido do XP40 para o 404. Vai depender de carga térmica, vai ter temperatura de condensação, de evaporação, mas assim, na média, o XP40 ele tem um pull down mais rápido para retirada de energia do que o Freon 404. Excelente. E acho que até um último comentário, né, antes da gente agradecer também a todo mundo, o Amaral, do XP40 é legal que ele tem uma entalpia por quilograma melhor, né, maior do que o 404. Então, muitas vezes a gente reduz, né, fecha um pouquinho a válvula a dispensão quando ela é mecânica, porque aí você precisa de uma vazão menor de fluido refrigerante lá dentro para poder absorver a mesma quantidade de calor. Então, aí também está um pouco dessa parte de ganhos, né, de eficiência energética, além das pressões de sucção e descarga, né, o delta, o trabalho do seu compressor, ele acaba sendo menor com XP40, quando comparado ao 404. Tá certo? Por isso, Lucas, que a gente faz análise antes, com 404, com 22, como é que está o superaquecimento, ver como é, estava com 15, 13, 10, agora com o XP40 estou com 8, 4, opa, então quer dizer que eu estou com o meu dispositivo de expansão muito aberto. E isso é uma verdade, porque a entalpia dele retira mais energia com a mesma quantidade de massa. Eu tenho que ir lá, quando a válvula de expansão termostática, fechar um pouquinho. Se a válvula de expansão eletrônica, ela corrige automaticamente. Lembrando que quando você tem válvula de expansão eletrônica, você tem que entrar na parametrização da válvula e colocar o novo fluido, o novo fluido refrigerante. Exato. Então a gente está com muitas perguntas aqui, Amaral, a gente não vai conseguir responder todas, mas as demais a gente responde aí posteriormente, pode mandar também no nosso saque no 0800 ou no WhatsApp. Então, antes da gente fechar, né, tá faltando aí 5 minutinhos, queria agradecer a presença de todo mundo, as dúvidas, a participação, relembrar aí o convite para vocês visitarem o stand da Chemours na Febrava, stand C52, vai ter palestra, vai ter treinamento, vai ter brinde, se quiserem ir lá tomar um café conosco também, conversar sobre as novas tecnologias, são sempre bem-vindos e fiquem ligados aí nos próximos webinars, tá? Então, Amaral, suas últimas palavras aí da noite, também agradecer a presença de todo mundo aqui presente. Beleza? Bom, Lucas, bastante, para mim, eu sempre gosto de dar treinamento, a gente gosta de estar passando essas informações, né? Estou aqui com o Dupont e Chemours, eu estou trabalhando há quase 23 anos, né? Então, a gente tem o prazer de estar passando essas informações. E é legal também trabalhar com a Chemours, por quê? Porque a gente tem uma empresa que trabalha como amigos, né? A gente tem também o prazer de estar passando as informações. Então, parabéns a todos que participaram. Eu acho que depois esse vídeo vai estar disponível também no YouTube, né, Lucas? Acho que quem não pôde assistir, ou depois pode passar e indicar para os amigos para eles poderem assistir, né? E bater na tecla que é extremamente importante de no mês que vem vocês estarem junto com a gente lá na Febrava. E nos próximos webinars também, como o Lucas deixou passado aí no slide anterior. Beleza? Para mim foi um prazer. Estamos aqui à disposição, né, Lucas? Eu acho que informação é super importante, né?
E eu acho que vale a pena a gente estar sempre fazendo essas webs, né? Porque muita gente que me conhece, às vezes fala, pô, professor, fui lá, gostei, que bacana, não sabia disso. Então, isso é importante, né? Porque o conhecimento é alguma coisa que ninguém tira de você. Exatamente. Então, os últimos recados finais, até foi uma pergunta aqui do Délio Marcos de Souza no chat. A live vai ficar disponível no YouTube, então assim que terminar essa live, a gente faz as últimas edições, sobe no YouTube e manda o link para vocês. Vocês vão receber também, depois de uma hora de finalização do webinar, o certificado de participação diretamente por e-mail, e aqui, após a finalização, também vai ter uma pesquisa de satisfação. Então, fiquem à vontade para sugerir novos temas, novas dúvidas, né, com relação aos novos fluidos, para a gente poder estar sempre compartilhando mais informações com vocês e com o mercado. Tá certo? Beleza. Perfeito. Obrigado a todos, obrigado Amaral, né, pela presença, pelo suporte, e a gente fica disponível aí também para próximas dúvidas e para os próximos webinars, esperando vocês aí na Febrava no comecinho do próximo mês. Legal, obrigado. Nos vemos na Febrava. Uma boa noite a todos aí. Muito obrigado, Amaral, uma boa noite a todos e um bom descanso. Até mais. Tchau, tchau.